Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Pregando Avivamento. O meu nome é Edinaldo e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre a sua vida. Meus irmãos, hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante na vida do cristão. Sabemos que é muito difícil nos tempos de hoje nos mantermos avivados, renovados, de estar sempre envolvidos nas atividades da igreja, mas é bem certo que quando nós perdemos esse desejo, quando nós perdemos essa nossa vontade de estarmos envolvidos com a obra do Senhor, precisamos então rever os nossos conceitos e sabermos que precisamos de um avivamento espiritual nas nossas vidas para que nós viemos então ser renovados e também viemos voltar a sentir o desejo de estar na presença do Senhor. Por isso que nós iremos falar hoje de como é que vem um verdadeiro avivamento espiritual nas nossas vidas e como nós devemos então buscar a este avivamento. Para alcançarmos, meus irmãos, um avivamento real, certas condições precisam estar presentes em nossa vida. Mas existe uma outra coisa que não devemos esquecer quando falamos de despertamento: a oração. Temos que orar por um despertamento. Iremos mostrar com alguns exemplos bíblicos que a oração por avivamento está plenamente de acordo com a Bíblia. Pensemos em Asaf, que no Salmo 80 orou 3 vezes: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, fazes resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui dentro do contexto, meus irmãos, trata-se de uma vivificação exterior. Mas quando se conhece a história bíblica de Israel, mais ou menos profundamente, então se sabe que uma vivificação, uma restauração exterior, sempre antecedia um avivamento interior, meus irmãos. Por isso, quando Israel orava por nova vida, isso era também um novo clamor por nova vida espiritual e por renovação interior também. Encontramos outros exemplos de oração por despertamento e nova vida no Salmo 85. Vemos isso especialmente no versículo 6, onde os filhos de Corá imploram ao Senhor, dizendo: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Então, meus irmãos, vemos que o salmista aqui estava completamente clamando a Deus por um avivamento espiritual, que somente poderia vir diretamente do Senhor. E nesse contexto, irmãos, precisamos clamar a Deus sempre que nos sentirmos mortos espiritualmente, pois somente o Senhor é quem tem o poder para nos dar o avivamento que tanto almejamos quando estamos nessa situação. Um terceiro exemplo de oração por avivamento é encontrado em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, onde o profeta exclama: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Foi isso que o profeta clamou ao Senhor. Então, será que nós também ouvimos as declarações do Senhor? E será que as Escrituras não nos diz por vezes suficientes que Deus quer mandar um despertamento, meus irmãos? Sem dúvidas. Recordemos apenas as palavras de Isaías no capítulo 44, no versículo 3, que quero citar para que frisemos bem o seu conteúdo. Diz dessa forma: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, irmãos, é bem certo que Deus ele não quer que vivamos uma vida de frieza, mas uma vida cheia da sua presença, uma vida cheia de intimidade com Ele. Ele quer derramar sobre nós o fogo do Espírito Santo. Ele quer que a gente venhamos buscá-lo em todo o tempo, sem você se preocupar com os seus afazeres do dia a dia. Ele quer que quando você o busque, não fique achando que Ele não está te ouvindo por conta da sua frieza espiritual, mas Ele quer te ouvir e saber o que você quer que Ele faça em sua vida. Por isso eu quero frisar uma vez mais: é bíblico orar por avivamento, pois por qual outra razão o Senhor teria exclamado em Lucas no capítulo 10, no versículo 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. De certa forma, essa é outra oração de despertamento.
Por isso vamos orar, não esquecendo que o Senhor poderia mandar obreiros para a sua seara, sem as nossas intercessões, mas Ele quer que nós viemos orar, porque somente quando orarmos por algo que precisamos, ou até mesmo a sua igreja, é que o Senhor vai mandar, meus irmãos, a sua providência. É bem certo que interceder por despertamento é como interceder por Israel. O Senhor fala sobre isso, cheio de emoções. Ele diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Pense comigo então, meus irmãos. Se naquela ocasião o Senhor tivesse encontrado pessoas crentes que intercedessem perante Ele por seu povo, talvez tivesse poupado a Israel. O mesmo acontece com o despertamento. Mesmo que o avivamento venha inclusivamente da parte de Deus, e mesmo que só o Senhor possa despertar seu povo, temos de orar com fervor para que o avivamento aconteça. Paulo sabia muito bem, senão não teria pedido aos cristãos de Tessalônica. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A palavra do Senhor, meus irmãos, se propagando e sendo glorificada já é um avivamento. E exatamente por isso o apóstolo pediu que a igreja intercedesse por um despertamento espiritual. Então será que nós também não temos que orar muito mais por despertamento? É claro que sim. Então, meus irmãos, que nós sempre viemos estar buscando o avivamento espiritual, o despertar do Espírito de Deus, para que sempre viemos estar cheios da sua presença e com vontade de buscar a sua face. Que nós viemos nos envolver mais e mais a cada dia na presença do Senhor, na obra do Senhor, para que sempre viemos estar avivados. Amém, meus irmãos? Que Deus assim, meus irmãos, esteja abençoando a sua vida com essa mensagem. Que se você se encontra nessa situação de frieza espiritual, você venha clamar a Deus pelo despertar do Espírito. Amém? Meus irmãos, que Deus assim esteja abençoando a sua vida, e quero te pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, para que você sempre venha estar recebendo aos nossos conteúdos e venha assim estar sendo sempre abençoados. Amém? Que Deus assim esteja lhe abençoando no nome de Jesus. Amém.